município, infelizmente, o falecimento do professor Caldi Luiz. O professor Caldi foi meu professor no Colégio Nila Machado, foi colega de trabalho e eu tenho certeza que marcou a vida escolar e a vida profissional de muita gente aqui nesse município. E foi, com certeza, um grande vetor, né, na educação do nosso município. Foi alguém que realmente se doou muito, obviamente com muito da pitada do humor, que era característica do Caldi. Então eu quero estender meu respeito, os meus sentimentos a todos os familiares e amigos, e que a gente também utilize esse dia para fazer uma reflexão, né? Como é importante a gente deixar marcas na vida das pessoas, que eu tenho certeza que as marcas que o Caldi está deixando são marcas que contribuíram muito, né? Hoje eu estava até conversando com um grupo meu da escola, muitos colegas comentando, né, o quão foram influenciados, o quão foram tocados. O Caldi tinha muito disso, né? Não era só um professor de sala de aula, costumava dar muitos conselhos, orientações, isso marca muito a vida da gente. Então, o meu sentimento, o meu respeito a todos os amigos e familiares. Muito bem. Álvaro, muito bom recebê-lo. Eu quero até separar aqui um pouquinho agora, falar um pouco com o secretário de Esportes, né? A gente tem o prazer de estar trabalhando junto e eu quero agradecer bastante o apoio que a Secretaria, do modo geral, do secretário e as pessoas de lá que fazem a Secretaria de Educação dão à nossa Secretaria de Esporte. Sempre que a gente precisa ter alguma parceria, vocês estão aí de portas abertas. Então, fazer esse reconhecimento e esse agradecimento aqui a você e toda a sua equipe. Nada, a gente fica muito feliz porque a gente, como a gente já falou desde o início, né? A gente tem algumas ideias em comum. E, obviamente, que às vezes a gente tem a vontade, tem até o recurso, mas não tem o know-how, em alguns casos. E aí a gente também ficou muito feliz, como já no primeiro momento, né, você nos procurou, e aí a gente sente que realmente a gente está plantando e que a gente tem condições, sim, de trazer bons resultados. Eu não tenho dúvida disso, viu? E quando eu converso com você, você contagia, né? Porque dá para ver que você ama realmente o esporte. E às vezes a gente começa uma conversa, quando a gente termina, já tem ali conseguido atingir outras coisas mais. E pode ter certeza que a nossa casa está de portas abertas. É verdade. Então, como eu disse, é um prazer receber o primeiro secretário que vem para a gente dar um balanço. Então, o que é que você destacaria neste ano, que a gente sabe que foi um ano difícil para os municípios, de um modo geral, não só os municípios alagoanos, mas os municípios de modo geral. Mas quais os destaques você daria na área da educação? Muito bem. Então, agradecer, né, primeiramente, pela abertura do espaço. Eu vou quebrar um pouquinho também o protocolo. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, dona Jacilda. Que bom. Eu liguei para ela para dizer, mãe, já estou sabendo, já estou aqui acompanhando. Que bom. E também estender, né, a minha esposa, meu irmão, meu filho, meu pai e todo o pessoal da CEMED, que eu já recebi também muitas mensagens, todo mundo confirmando que ia estar aqui. Afinal, é uma responsabilidade muito grande estar sendo a voz de toda essa equipe maravilhosa que a gente tem. Como você falou, 2025 é um ano que a gente está encerrando, inclusive hoje, as avaliações externas, né? O governo federal, através do MEC, do INEP, e também o governo estadual, né, tem essa gama agora de avaliações externas que mexem muito com todos os profissionais, e eu quero também aqui reiterar o meu respeito, a minha gratidão e o reconhecimento por toda a dedicação, professores, coordenadores, gestores, articuladores, todos os profissionais, né, que se envolveram nesse contexto dessas avaliações externas. Então a gente está encerrando, né, desde hoje a prova SAVEAL, e a gente tem muita expectativa do resultado que sairá do ano que vem, mas uma coisa a gente tem certeza, eu acho que muito triste é quando você fica com um sentimento assim, poxa, eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito isso. Todo o nosso planejamento, né, que foi articulado por todas as equipes, passando pelo pedagógico, pela avaliação, pela formação, pelo planejamento, pelo setor psicoassistente social, todos esses setores, né, todos nós colocamos em prática aquilo que a gente planejou e, obviamente, confiando, né, no talento dos nossos alunos, do empenho e comprometimento, né, dos nossos professores. A gente acredita que teremos, sim, bons resultados para o município. Que bom. A gente vê também em termos de estrutura, né, de um modo geral, também houve um progresso muito grande, né? Eu acho que as creches, nesses últimos anos, têm sido assim, a grande novidade que a gente sentia falta, né? Que a gente não tinha isso antes, né, Álvaro? Eu acho que isso ajuda bastante. Ajuda e isso coaduna muito com aquilo que tem sido a política prioritária do governo federal, né? Uma das políticas prioritárias, que é a primeira infância.
E aí a gente fala com muito orgulho, com muita tranquilidade. Nós zeramos a fila de espera, já faz mais de um ano que a gente está com a fila zerada. A única fila de espera que existia era dos berçários, porque o prefeito George, né, anunciou antes e aí gerou uma expectativa, mas a gente teve muita cautela, Álvaro, porque a gente queria fazer bem feito. Então a gente investiu muito na formação das equipes, a gente investiu muito na estrutura desses ambientes, porque quer queira ou não, é um laboratório que está sendo feito. Então a gente está experimentando, a gente está sentindo quais são os efeitos, obviamente, para as crianças, para os nossos colaboradores e para a comunidade. Mas aí, falando da primeira infância como um todo, realmente, na gestão do prefeito Jorge Clemente, a gente tem, somando, né, o mandato anterior e esse ano que a gente está encerrando aí, o número de unidades que foram abertas e o número de matrículas que estão em execução e que tem ainda possibilidade, supera e muito o mandato do gestor anterior e a soma dos gestores anteriores, porque a gente está muito preocupado realmente em fazer com que seja universal esse acesso à primeira infância, porque a gente tem muita seriedade de que quanto antes a criança ela tem acesso, né, ao sistema educacional, mais possibilidades ela tem de ter um futuro com melhores resultados, com mais conquista. E a nossa preocupação é que esse direito, que é garantido por Constituição, ele possa ser natural para as crianças miguelenses. Então, eu estendo o meu agradecimento à equipe, nesse momento em especial, que compõe a educação infantil, mas principalmente os pais e mães e responsáveis que confiam muito no trabalho dessas equipes. É importante também a gente falar da estrutura, porque antigamente a gente fazia uma comparação e você via logo uma escola pública para uma escola particular. Hoje eu tenho a possibilidade de visitar algumas escolas do município e creches também. Então a gente vê hoje que você pode dizer que em termos de estrutura é do mesmo nível de uma escola, de uma creche particular, né, Álvaro? E isso nos orgulha. O prefeito George, você conhece, ele faz questão, né, toda obra, toda reforma está dentro. E eu gosto também muito disso, porque a gente sabe que o ambiente que é ofertado, ele quer queira ou não, ele tem relação direta com o trabalho pedagógico que vai ser realizado, com todas as práticas que vão ser desenvolvidas ali. E aí, sem querer, obviamente, gerar qualquer discussão, atrito, inclusive ontem em uma reunião eu comentei com o pessoal, em uma certa reunião eu botei uma imagem de uma recepção escura, suja, e uma recepção muito bonita, iluminada. E aí eu perguntei ao pessoal, né, qual dessas duas é a recepção de um prédio público e qual é a do privado? E aí todo mundo foi para aquela que estava pintada, isso lá no início. E aí eu disse, olha só, o preconceito já começa na gente. Né? Não é porque é público que vai ser de qualquer jeito, não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito, muito pelo contrário. A gente hoje está muito bem alinhado, inclusive eu quero também aqui estender o meu agradecimento à parceria que a gente tem muito forte com a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa da secretária Dani, do secretário Márcio, porque tudo isso que a gente planeja em termos de infraestrutura, em termos de obra, reforma, ampliação, modernização, só é possível com o apoio da Secretaria de Infraestrutura. E aí a gente fica muito feliz, porque a gente tem a preocupação de realmente oferecer ambientes modernos, seguros, acolhedores, para que permita, né, a equipe desenvolver o melhor trabalho possível, porque a equipe é maravilhosa. As equipes que nós temos em todas as unidades, independentemente da modalidade, eu tenho muita confiança na equipe que a gente tem. Agora, obviamente, que a gente tem que trabalhar para ofertar sempre uma condição de infraestrutura justa, né, que permita essas equipes desenvolver o trabalho. Muito bem. Eu lembro muito da época do governo do Ronaldo Lessa, primeiro governo, né? Como prefeito, depois como governador, o tratamento que ele dava também a essas escolas. Foi dali que a gente começou a ver essa diferenciação, né? Você entrava num banheiro que era tudo de granito, né? E, pô, rapaz, escola pública com granito. E o Ronaldo dizia que tem que ser oferecido melhor para a nossa juventude, né? Eu acho que é nesse caminho que São Miguel de Campos vem trilhando, né? A gente entra nas escolas e a gente fica feliz, né? Tenho certeza que os pais ficam felizes, né? Porque meu filho está ali, está seguro, a escola está linda, né? Além da parte física, da parte também educacional, que tem que vir junto, tem que caminhar, tem que somar junto. Eu estava até comentando com a colaboradora daqui do programa, ela tem um filho numa unidade nossa, né? E você vê, hoje nós temos unidades
Por exemplo, os berçários foram entregues há mais ou menos 3 semanas com a estrutura muito boa. Nós temos unidades, em termos de infraestrutura ainda, né? Que tem sala Google, que até então no setor público era uma coisa inimaginável. Nós temos unidades que têm quadras cobertas, outras quadras descobertas, campo, piscina, né? Refeitórios amplos, todas as cozinhas dentro de um padrão de excelência para também garantir essa segurança alimentar e higienização. Então, assim, na verdade, tem que haver a soma de tudo, né? A infraestrutura, a mão de obra, a formação desses professores, para que o que é entregue à população, nesse momento especial, para os nossos alunos, consiga realmente atingir aquilo que a gente planeja e que a gente deseja. A gente tem visto, eu tenho trazido aqui, infelizmente a gente traz notícias boas, mas a gente traz também notícias que não são muito boas, são notícias ruins, né? A gente tem visto algumas creches, algumas escolas com pessoal que talvez não seja especializado, treinado para atender essas crianças especiais, né? E a gente vê, inclusive, agressões. Hoje eu estava lendo uma matéria de uma deputada estadual que está solicitando que seja colocado câmaras, né, nas salas, nas creches, nas escolas, para ter essa observação. Era um caso de uma mãe que está denunciando que o filho foi agredido, mas é a palavra do filho, da professora, não tem aí essa câmara, né? Então, aqui a gente vê que essa relação está muito próxima, que a gente conversa com os pais, né, e eles estão muito satisfeitos com o atendimento. Eu passo, às vezes, no horário que está terminando a aula e a gente vê até a alegria dos meninos chegando e quando os meninos estão saindo, né, dos pais irem buscar e ter sempre uma professora, um acompanhante. A educação inclusiva, com certeza, a educação inclusiva ela é muito forte no nosso município e a gente fica muito feliz, porque a gente tem lógico que tem um histórico já. Todas as nossas unidades, Álvaro, todas as nossas unidades, elas têm sala de AE, tem professora de AE. E todos os alunos que chegam laudados, a gente contrata o profissional de apoio. Esse profissional de apoio ele pode ter alguma especialização, dependendo do CID que o aluno tenha, e tem outros também profissionais. Mas todos os profissionais de apoio, eles passam por formação, que aí a gente percebe a necessidade de garantir essas formações continuadas. Além disso, do profissional de apoio e da professora do AE, as nossas unidades, todas as unidades têm psicólogo escolar e todas as unidades são atendidas também por assistente social e nutricionista. Então, no que se refere à questão da educação inclusiva, hoje nós temos, eu acho que aproximadamente 500 alunos laudados, e aí nessa preocupação de como a gente poderia melhorar esse atendimento à educação inclusiva, foi que no ano passado nós criamos o CAEE. É pauta, né? Que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, daqui a pouco eu vou continuar. Vou deixar você continuar com a pauta. Não, eu acho que até casa agora com o que a gente vinha falando, né? Porque a importância aí desse Centro de Atendimento de Educação Especializada. Pronto, o CAEE ele surgiu porque nós percebemos que muitos alunos, apesar de estarem sendo atendidos na sala do AE, pela professora do AE, eles não tinham uma outra terapia. Então, a gente estudou aproximadamente aí 6 meses, 8 meses, fomos buscar alguns exemplos de CAEE que já estavam em funcionamento, pegamos os cases, o que tinha sido bom, o que não tinha dado muito certo. E aí, hoje, no nosso CAEE, inclusive, nós inauguramos esse ano já um novo prédio, um prédio mais amplo, que permitiu tanto ampliar o número de atendimento como o número de especialidades. Então, esses nossos alunos, no contraturno, eles fazem essas terapias. Então, nós temos assistente social, fisioterapeuta, fono, nutricionista, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, uma equipe multidisciplinar que vai permitir ofertar a esse aluno terapias que eles não tinham, sempre com o objetivo de melhorar, de desenvolver a aprendizagem desse aluno. E aí a gente também já começou a estudar, né? Deixa eu logo dar uma notícia boa para os pais, tá? Dos pais que têm alunos no CAEE. Quando nós inauguramos o novo, teve uma mãe que pediu a fala no meio do evento e ela rasgou elogios à equipe, que é uma equipe realmente de excelência, isso a gente jamais vai questionar, e ela perguntou se nós não poderíamos nos organizar para que o CAEE funcionasse também no mês de janeiro, né? Porque no relato dela, ela estava representando outros pais, faria muita falta nessa paralisação desses atendimentos. Então, a você, mãe, eu não me recordo o nome,
e aos demais papais do CAEE podem ficar tranquilos que na primeira quinzena de dezembro a gente vai passar para vocês como será essa programação do CAEE, para que vocês fiquem tranquilos, que os filhos de vocês e vocês também, né, a gente tem muito interesse de fazer atividades também junto com as famílias. Então, no mês de janeiro, o nosso CAEE estará continuando, né, prestando esse serviço para os nossos alunos e familiares. Muito bem, estou recebendo aqui a participação de algumas pessoas. Essa é o Fernando, acho que ele trabalha na educação. Ele diz: meu secretário, você está fazendo uma revolução na educação de São Miguel dos Campos, algo que a gente nunca viu. Obrigado por acreditar nas pessoas e investir nelas de verdade. Continue assim, a cidade inteira vê e agradece o seu trabalho. Foi o Fernando que mandou aqui para você um reconhecimento, né? Isso é bom demais. Me pega um pouco de calça curta, né? Eu acho que a gente falou já aqui, né, de investimento, de infraestrutura, de tecnologia, de inovação, de empreender. Mas eu acho que o mais importante é esse trato com as pessoas, né? Quando eu vejo educação, eu me preocupo do motorista ao gestor escolar, porque não tem como fazer educação sem ter diálogo com esses colaboradores. E, na verdade, todo o resultado, Fernando, que você está falando, é fruto do trabalho de vocês. Eu sou apenas uma peça, a minha função desde o início é não atrapalhar. Eu fico muito feliz quando eu chego na padaria, num restaurante, no supermercado, e alguém vem elogiar uma professora, vem elogiar um motorista, vem elogiar um apoio. É a prova de que o que a gente está fazendo está dando certo. Obviamente, o prefeito Jorge sempre fala, nada está tão bom que não possa melhorar. Então, a gente precisa se cobrar, a gente precisa não cair, né, no marasmo, muito pelo contrário. Eu sempre dizia, a gente pode ir mais longe, o que a gente não pode é se acomodar. Então, o que a gente está fazendo, pode ter certeza, eu sou apenas uma peça nisso e eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte desse time que me abraça, que me dá apoio e que me permite, né, viver experiências muito, muito felizes. Muito obrigado mesmo. Mas comparando aí com a orquestra sinfônica, né, tem excelentes profissionais, mas não tiver quem dirija, se não tiver o maestro, a coisa não anda. Então, é um reconhecimento que a equipe está tendo de você. Muito bem. Sobre a educação deste ano, você teria mais algum destaque, alguma coisa que você queria colocar para a gente poder vir já para a perspectiva do próximo ano? Muito bem. Eu quero deixar muito, muito claro a população como um todo, né? Esse ano a gente tem realmente pensado em executar, né, aquilo que a gente tem conseguido entregar. Eu gosto muito também de deixar destacado que a gente, enquanto secretaria, precisa da parceria das outras secretarias municipais, mas também de outros entes, né? A gente tem uma parceria muito boa aqui com o Instituto Federal, com o SESI-Senai, com o SEBRAE, com a UNEAL, com a UFAL, com a usina Caeté, enfim, e com a AGERE, né, que representa aqui a Secretaria de Estado de Educação do Governo de Alagoas, porque o arranjo colaborativo ou os arranjos colaborativos, eles são importantíssimos. Então, a partir do momento que você define a sua agenda, que você define o que é que vai ser prioritário, você encontra, né, parceiros que querem dar as mãos e trilhar esse caminho para se alcançar esses objetivos, isso é muito importante e se torna até mais leve. Então, eu quero também estender aqui os meus agradecimentos a todos esses parceiros que têm, né, junto conosco, trilhado esse caminho. E aí, alguns informes, né, ainda para 2025, quero aqui destacar para os papais e mamães dos alunos que realizaram a formatura do ABC esse ano, né? A formatura do ABC ela vai vir num formato diferente, a equipe já está algumas semanas trabalhando nisso, é uma formatura que eu né? Ela vai ser o maior número de crianças, né, participando, se tornando doutores do ABC da história da educação pública do município. E aí a gente está se esforçando bastante para ofertar um ambiente bem legal, uma festa bem legal e teremos algumas surpresas aí para os papais e para mamães que estarão conosco nesses dias. E aí, Xará, também destacar, esse ano nós tivemos, né, alguns momentos que também foram marcantes, a gente conseguiu ótimos resultados também em experiências esportivas, né, principalmente na educação inclusiva, alguns alunos representando nosso município, eu fico muito feliz. Também agradeço a confiança dos pais e professores, todos os colaboradores de educação. Nós tivemos a nossa tardezinha
que foi um momento muito, muito bom da gente poder compartilhar uma tarde e noite, né? É uma forma de agradecer e de reconhecer. E também eu quero estender o meu agradecimento à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, ela aprovou, né, tem aprovado nesses últimos 3 anos pontos que são muito importantes para que a gente consiga melhorar o trabalho. Então, eu quero aqui, na pessoa do presidente Dinei, estender meus agradecimentos da Câmara de Vereadores. Inclusive, a gente está mandando também, acho que até segunda-feira, mais 2 matérias que serão também muito importantes, que inclusive uma delas é a bonificação por resultado, né? As turmas, os professores, as escolas que conseguirem atingir as metas previstas nas avaliações, tanto na avaliação interna como na avaliação externa, a gente vai bonificar esses profissionais pelo alcance de metas, porque a gente acredita que é uma forma de reconhecer o trabalho, o esforço que está sendo desenvolvido. Muito bem. Para o próximo ano, quais as expectativas aí que a gente pode passar para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores? Infelizmente, a nossa hora é apertada. Eu acho que você vai precisar vir de novo Tá aqui certo. no fim do ano. Voltarei. São agora 8 horas e 55 minutos. Eu tenho ainda 1 hora, Eu queria que a gente tivesse. Não, eu quero, antes de partir, né, para a questão do 2026, eu quero agradecer a gente, por coincidência ou não, a gente está numa data muito interessante. Agora, dia 21 de novembro, eu estou fazendo 3 anos à frente da Secretaria de Educação. E aí foi muito bom também a gente bater esse papo. É uma forma, né, de fazer uma prestação de contas, agradecer a todos vocês que desde o início confiaram em mim, aqueles também que não confiaram muito de início, mas que no percurso foram me conhecendo e me permitiram grandes aprendizados e grandes conquistas. Então, o meu agradecimento e obrigado pela paciência também que vocês têm comigo. Para 2026, a gente tem alguns projetos, né? A gente já teve algumas reuniões com alguns públicos. Eu acho que até foi passado para o RIC, eu acho que quem estiver assistindo vai conseguir ver, né? A gente tem a escola agrícola, né? A escola agrícola, ela vai ser construída ali ao lado do antigo Clube dos Canavieiros. Ela vai ser uma escola que vai receber alunos no contraturno, alunos dos anos iniciais. E a ideia, Xará, é que esses alunos eles tenham acesso a atividades práticas, né, de meio ambiente, de agricultura, de pecuária de pequeno porte. Então, você está vendo aí nessa imagem, ela vai ter, né, hortas, a gente tem salas de aula, vai ser um estilo bem rústico, a gente tem armazém e galpão para animais de pequeno porte. Poxa. A gente vai ter uma mandala, onde a gente vai desenvolver pequenas agriculturas e também piscicultura. A ideia é aproximar os nossos alunos, né, dessas práticas de preservação ambiental, de conservação, de boa alimentação, que também eles vão conseguir, né, desenvolver com os pais e com as mães essas atividades de forma natural, né? Aí tem, se eu não me engano, passei para o RIC também, o projeto da escola integral, né, de anos iniciais. Essa escola ela começa a construção em 2026, mas ela vai ficar pronta para 2027. Essa escola ela vai ser a escola que vai dar o suporte em 2027 nos alunos da parte alta que vão ter condições, né, de ir para uma escola em tempo integral. Essa escola ela tem quadra, ela tem cinema, ela tem auditório, vai ser uma escola também com uma estrutura bem legal. E aí, por último, a gente tem a escola de anos finais também, né, integral, que vai ser construída também na parte alta. Essa é para 2027 também, as obras começam agora em 2026. É uma escola que vai dar uma estrutura também muito boa para que os alunos dos anos finais eles tenham acesso à atividade em tempo integral. E aí, para não estender mais, né, a gente tem também a escola bilíngue, que ela também inicia, inclusive papais, mamães, fiquem atentos. Na próxima semana, a gente vai estar lançando o edital, uma escola bilíngue, integral, vai ser lá na parte baixa, mas mesmo quem mora na parte alta não tem problema, afinal vocês sabem que o nosso transporte funciona tranquilamente. E acho que algumas coisas que nós vamos tirando do papel ao longo do ano, mas o que eu queria mesmo compartilhar com vocês para 2026 e 2027 são esses projetos que eu estou trazendo aqui hoje. Sensacionais. Isso com verba garantida, isso. Tudo certinho. A gente vem fazendo um planejamento, né? 2025 a gente deu uma arrojada no planejamento, a gente já faz uma perspectiva
do que a gente vai ter de receita em 2026. Então, são projetos que já estão, vamos dizer assim, com recurso carimbado. Inclusive, né, eu não coloquei aqui, porque a gente vai fazer a parceria, também tem o Complexo Esportivo, né? Complexo Esportivo, que vai ser uma parceria da Secretaria de Esporte e Infraestrutura e também a Secretaria de Educação, para que a gente consiga construir um equipamento público onde vão ter atividades, né? Tanto para o esporte de alto rendimento, como para o esporte educacional. Mas aí, minha gente, depois vocês cobram do Xará, que ele vai detalhar, ele entende mais do que eu, e ele vai detalhar direitinho para vocês o que é que esse complexo esportivo está trazendo. É uma Vila Olímpica, né? O que a gente quer trazer aí. E com certeza está dizendo aqui o Álvaro, ele abraça isso aí, igual a mim, incentiva, né? É incentivador disso aí. A gente vai descobrir aí grandes atletas aqui em São Miguel dos Campos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu falo isso há muito tempo, desde Campo Alegre, desde a rádio lá em Campo Alegre, que a gente precisa investir em esporte individual, atletismo, que é um esporte barato. Você está com calção, às vezes corre até sem tênis, né? E eu talvez consiga realizar esse sonho aqui, em São Miguel dos Campos, né? Com essa parceria que a gente vai ter aí, com também o incentivo do prefeito George, né? Que sempre... Ele diz, eu não entendo de esporte, eu não tive a oportunidade de jogar. Mas o que é que vocês estão precisando? O que é para a gente fazer, né? Exatamente. Isso eu acredito que ele faça aí com todas as secretarias, né? Isso. Então, muito legal aí se a gente vai conseguir sim, que Deus quer, e a gente vai trabalhar para que saia essa Vila Olímpica, que a gente possa ver aí vários atletas se sobressaindo. Álvaro, nossa gratidão por você estar aqui, né? Eu tenho certeza que as pessoas de casa, que as pessoas que trabalham com você na educação gostaram bastante. E se você ainda achar que há necessidade de a gente vir até o fim do ano, a gente vai começar a ter a vinda aqui dos secretários, o prefeito também sempre vem nos últimos dias do ano, também fazer essa prestação de contas, né? E é muito importante, né, a gente trazer isso e mostrar para a população o que é que está sendo feito. Muitas vezes a gente não vê, não sabe, né? Exato. E você vê quantas coisas interessantes vão acontecer no próximo ano 2026, 2027. Então, nossa gratidão. Agradecer, né, mais uma vez pelo espaço. Eu acho que é muito importante. Você, quando está como gestor público, você tem que lembrar qual é a sua função número 1, é servir. E você ter o espaço para fazer a prestação de contas do que você e sua equipe está realizando é muito importante. Também, de certa forma, nos alivia, né? Nos deixa tranquilos. Então, eu quero agradecer a toda a população miguelense, também, né, por confiar nesse projeto político, que sem isso também não seria possível. Agradecer a parceria também dos meus colegas secretários. Hoje eu só falei mais do esporte, da infra, mas tem uma gama de secretários aí nesse time que realmente me honra muito fazer parte e que realmente tem feito um ótimo trabalho, todos vocês. E, como eu já falei, né, já agradecer a minha família, mas eu quero fazer um agradecimento também especial aos meus colaboradores, né, aos meus colegas. Vocês são um time que eu tenho muito orgulho em fazer parte. E tudo o que a gente está conseguindo, tudo que a gente está sonhando e planejando, só é possível pelo empenho, pela capacidade, né, pela singularidade de cada um de vocês. As diferenças, elas não são barreiras. As diferenças são riquezas. E é por isso que a gente está conseguindo esses resultados. E, obviamente, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade em servir, e que Ele continue nos dando muita humildade, seriedade, para que a gente possa continuar trabalhando. Muito bem. E a gente vê que você faz isso com muito amor, né? A gente vê que até nas conversas, muitas vezes, aí se emociona um pouquinho. Você está fazendo aquilo que você gosta, né? Xará, foi muito difícil o início, né? E eu estou até evitando estar tocando muito nesse assunto, porque eu estou preferindo focar no agora e no futuro. Eu aprendi nesse percurso que a gente tem que estar, e você tem, já ouvi também muitas histórias, você contando algumas experiências suas. Talvez a gente, quando passa por certa experiência, sem ter a idade, né? Então, eu estou com 35 anos. É um menino. Estou, né, com uma carga de trabalho que às vezes eu fico até surpreso. Mas a gente fica muito preocupado porque a responsabilidade é muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se apaixonando, porque a gente percebe o quão importante, o quão a gente consegue impactar. Então, eu me emociono porque eu chorão mesmo, mas, ao mesmo tempo, é alívio, né? É alívio, é gratidão, é felicidade, porque aquela fase que não foi muito positiva, que não foi muito legal, até aquela fase, ela me trouxe aprendizado. E ela me trouxe até aqui, né? E eu acho que é isso que é importante, é a gente ter a capacidade de se reinventar. E eu só estou aqui hoje também porque tem muita gente trabalhando nos bastidores.
Tem muita gente que não tem vaidade, tem muita gente que, na verdade, está muito preocupada que as coisas aconteçam. E a cada um de vocês também, e eu não preciso nem citar nomes, vocês sabem, né, o quão eu respeito, o quão admiro e o quão vocês são necessários para que o Álvaro, para que a CEMED consiga esses resultados. Muito bem, muito obrigado, Álvaro. Agora, 9h04, nós conversamos com o secretário de Educação do município de São Miguel dos Campos. Vamos agora para o intervalo. Na volta do intervalo, a gente vai ter as notícias do esporte com Heleno Alves, inclusive com os gols da rodada de ontem, que foi emocionante. O ginásio completamente lotado, inclusive, Álvaro, a gente teve uma hora que a polícia e a guarda teve que suspender a entrada do pessoal, porque estava muito cheio, né? E aí a gente tem um cuidado muito grande. Graças a Deus a gente não está tendo nenhum problema. Agradecer aqui às torcidas, aos times, aos presidentes, todo mundo está entendendo, né? Que o campeonato está transcorrendo de uma maneira maravilhosa.